Olha, os casos de racismo no Brasil não são novidades, né? Cada vez mais a gente tem ainda a demonstração de casos de racismo diariamente. E isso ocorre principalmente quando se trata do comércio, né? Quando se trata de clientes, de pessoas negras, que elas são perseguidas, são mal vistas, né? Então teve o caso de uma professora, por exemplo, num atacadão Carrefour, em São Paulo, que ela precisou tirar a roupa para mostrar que não tinha carregado nada, como os seguranças pensavam. Então, essa situação aí deixou muita gente indignada, principalmente o esposo da professora, né? E também nas redes sociais, muita gente reclamou bastante, né? Porque caso de racismo. Diante, inclusive, da repercussão nas redes sociais, o Carrefour soltou uma nota dizendo que estava organizando, né, estava mudando, inclusive, a política, né, essa política aí dos fiscais, né. E aí, no 247 aqui de hoje, após situações racistas, né, a notícia: Atacadão muda protocolos de segurança e suspende circulação de fiscais de prevenção. Porque tem esses fiscais de prevenção que, na verdade, né, eles, qualquer pessoa negra principalmente, né, infelizmente, né, como se mostra, eles entendem como se fosse suspeito, né. Então, mudanças foram anunciadas após denúncias de casos de racismo em unidades do Atacadão, marca do Grupo Carrefour, em São Paulo e Curitiba. E aí, a notícia: a rede Atacadão, pertencente ao Grupo Carrefour, alterou os protocolos de segurança interna e suspendeu a circulação de fiscais de prevenção em suas 334 lojas no Brasil. Mudança ocorre após denúncia de casos de racismo em São Paulo e Curitiba. A função dos profissionais que ficam em pontos fixos ou à frente do caixa é ser ponto de apoio aos clientes ou atuação em caso de urgência, clientes passando mal e acidente, por exemplo, disse o grupo por meio da nota. Na prática, o que a gente percebe não é isso, né? Mas se tem muitos casos de racismo, porque se vê logo uma pessoa como se fosse suspeita. Infelizmente, assim que acontece. Então, ainda segundo a rede, o Atacadão irá revisar os treinamentos das equipes através de uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo, além de anunciar que irá promover melhorias no processo de monitoramento de câmeras para manter um ambiente seguro para seus clientes. Nos casos mais recentes, a professora Isabel Oliveira foi perseguida por um segurança durante meia hora ao fazer compras no supermercado Atacadão, que é do Grupo Carrefour. A mulher se despiu e protestou contra o racismo. Já Vinícius de Paula, esposo da jogadora de vôlei da seleção Fabiana, também denunciou que sofreu uma ação racista em unidade do Carrefour em São Paulo. Os casos de racismo também entram no radar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante o evento alusivo aos 100 primeiros dias de governo, no início de abril, afirmou que situações como as registradas nas unidades do grupo são inaceitáveis no Brasil. Ontem, eles cometeram mais um crime de racismo com um cliente. Temos que dizer para a direção do Carrefour, se eles querem fazer isso no país de origem deles, que façam, mas não iremos permitir que eles ajam assim, disse Lula na ocasião. Bom, pessoal, isso é uma situação que nos deixa muito triste, né? Essa situação de racismo que insiste em continuar ainda no Brasil. Insiste em continuar, cada vez mais se tem casos desse. Ou seja, nós temos um comportamento, principalmente quando faz parte do comércio, no comércio, nas lojas em geral, infelizmente nós temos um comportamento que se percebe que muitos vendedores, eles já olham para as pessoas negras como se fossem bandidas, né? Marginal que vai carregar alguma coisa. E aí não consegue sequer ter a capacidade de pensar antes de, por exemplo, perseguir uma pessoa. Sem contar que tem câmeras, tem isso, tem aquilo, não é? Quando é uma pessoa branca, bem vestidinho, não sei o que e tal, e aí
não, essa pessoa é do bem, nem liga. Então a gente vê muito claro esse tipo de coisa. Então é importante pensar o seguinte: olha, nós temos na sociedade brasileira, a formação da sociedade brasileira é uma sociedade que vem com o processo de colonização, que teve a escravização, né, até o final do século XIX, né, o período da escravidão. Então, a estrutura da sociedade brasileira ela foi montada a partir da ótica das elites, de quem se impôs, de quem passou a dominar o país. E isso aí tem se, digamos, perpetuado até os nossos dias, esse comportamento de padronização na sociedade, padronização das pessoas, de modo que quando se pensa, olha, alguém é bandido tal, o que é que pensa? O padrão é como se fosse o negro o bandido, né? Essa é a realidade que se apresenta. Se não fosse isso até hoje, não aconteceria esse tipo de coisa. Então, nós temos uma sociedade ainda que precisa mudar muito, precisa se humanizar cada vez mais, precisa disso. Então, as empresas, de forma geral, elas precisam preparar melhor os seus colaboradores, né? os seus trabalhadores. Por quê? Se esses colaboradores eles repetem esse padrão aí de perseguição a pessoas negras, então é porque você tem se tem na sociedade uma visão racista ainda muito forte. Você vê, a professora precisou tirar a roupa aí para mostrar que não tinha roubado nada. E às vezes uma pessoa que não é negra, que é suspeita e tal, mas ninguém faz nada. O que incomoda bastante é exatamente a repetição desse comportamento racista que está presente na nossa sociedade. Então, quando se fala no termo racismo estrutural, que é uma coisa complexa para as pessoas entenderem na prática isso, se leva em conta exatamente que a estrutura da sociedade montada desde o início, né, do Brasil é uma estrutura que se baseia no racismo, de tal modo que um vendedor, né, um comerciante, ele muitas vezes age perante uma pessoa negra, já tendo ela como uma pessoa suspeita. Então, claro que isso é inaceitável, esse tipo de coisa. Então, o Carrefour solta uma nota aqui, dizendo exatamente que as pessoas que estão trabalhando, os fiscais, para prevenção, para ver se tem cliente passando mal, o acidente, para ajudar os clientes. Na prática, a gente vê que, em geral, no comércio, não é assim que funciona. O que funciona é a mentalidade racista, da estrutura social racista, que já tem o negro como uma pessoa que é um marginal. Então, é claro que essas empresas precisam passar por uma radical mudança, se preparar para atender melhor os clientes. Afinal de contas, a professora é uma cliente, não é uma ladrona, como os fiscais estavam pensando. Então, essa questão. Se a gente ligar os pontos, por exemplo, eu fiz até um vídeo anterior sobre acho que uma ex-jogadora de vôlei, né, que ela chicoteou um rapaz negro, né, um entregador de aplicativo, né, chicoteou porque ele estava andando na calçada, usando a calçada ali para esperar a cliente, ou para atender, coisa desse tipo. Por que essa pessoa faz isso? Claro, isso aí é uma coisa mais radical ainda, porque é racista. Porque tem na cabeça que no negro, pobre principalmente, né, se você for pegar as falas dela, aqui não é favela, aqui não é o lugar de vocês, aqui a gente paga imposto, não sei o quê. Então você vê que é um comportamento extremamente racista. E é claro que isso é inaceitável, esse tipo de coisa.
Então, é por isso que o governo Lula precisa trabalhar mais exatamente para resolver as situações, né, para evitar que o racismo se mantenha, que situações como essa aconteçam, né? Por isso que o ministro dos Direitos Humanos, né, quando tomou posse, ele fez questão de falar sobre as minorias, né, que as minorias são pessoas que iguais a todo mundo e que precisa ser respeitada, né, que tem valor como todo mundo. Então é isso que é preciso levar em conta. Então o racismo, ele está infelizmente ainda na estrutura da sociedade brasileira, e isso não pode ser normalizado, esses comportamentos não podem ser normalizados até no máximo dizer, desculpa, foi um erro, não sei o que. A questão é que se repete cotidianamente, aí, diariamente. Se você for contar aí questões de horas, minutos, você tem demonstração clara de racismo. Você vê que o mercado, o próprio sistema do mercado, ele é seletivo, né? Ele prioriza a elite, ele prioriza as pessoas brancas. A gente vê muito claro isso. Quando se fala de vagas para emprego, o negro é sempre o desprezado, por mais qualificação que tem, mas somente pelo fato de ser negro, ele vai ser discriminado, não é? Ele vai ser rejeitado. Então tem muitos casos desse tipo aí. E até deputados, por exemplo, tem vários exemplos aí, como aconteceu esse ano também, de uma deputada porque ela é negra, que ela não estava com crachá, então ela foi tratada como se fosse uma pessoa que não pertencesse ali à Assembleia Legislativa. Então, tratando ela como se fosse uma serviçal, até mesmo funcionários fazendo esse tipo de coisa. Então, isso é uma demonstração clara do racismo ainda presente na sociedade. Então, precisamos, na verdade, de todo o processo de conscientização, de aprofundamentos, de planejamentos e ações, de estudos, no sentido de buscar resolver da melhor forma possível essa questão aí do racismo. É combater o racismo que está presente na estrutura da sociedade brasileira, combater diariamente. Então, é preciso mais rigor, inclusive em casos, quando se tem casos desses de racismo. Não adianta somente uma notinha, é porque é isso, é para ajudar. Não. As empresas precisam preparar melhor os seus colaboradores, né, que eu costumo dizer, os seus trabalhadores, para não fazer coisas desse tipo, como acontecem diariamente. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no nosso canal professornunes.jns, ative o sininho para receber as nossas novidades todos os dias, ok? E até o nosso próximo vídeo.